antigo? O que é isso? Olá, queridos alunos, aqui é a Virgínia, sou professora brasileira. Hoje vou compartilhar com vocês uma conversa com Matheus Oliveira, criador do canal Tupinizando. Nesta lição, você vai aprender o que é o tupi antigo e como esta língua influenciou a língua portuguesa falada no Brasil. Eu preparei um PDF com uma lista de vocabulário e alguns exercícios para você praticar o que vai aprender nesta lição. Faça o download gratuito no site www.speakingbrasilian.com/blog. O link está na descrição abaixo do vídeo. Então vamos lá! Bem-vindo ao canal, Matheus! Você pode se apresentar para quem não te conhece? Olá, Virgínia! Olá a todos! Eu sou Matheus Oliveira, tenho 21 anos, sou criador de conteúdo digital, eu ensino sobre tupi antigo nas redes sociais e, além disso, eu também sou estudante de filosofia. Muito bom! Eu adoro o seu conteúdo, eu acho que você é um excelente professor de tupi antigo, por isso eu o convidei para conversar conosco hoje. Eu gostaria que você começasse explicando o que é o tupi antigo. Então, o tupi antigo, ele é uma língua que ela era uma língua falada pelo litoral brasileiro antes da invasão europeia. Por quase todo o litoral, desde as regiões do sul até regiões do norte, nordeste, ali entre o estado do Maranhão, Pará. E além disso, além de ser uma língua amplamente falada pelo litoral do atual Brasil, foi uma língua que também serviu durante pelo menos os 2 primeiros séculos da colônia brasileira como uma língua franca. Foi uma língua que foi aprendida pelos jesuítas, pelos europeus, pelos imigrantes, e ela se tornou uma língua de contato entre esses diferentes povos e acabou perdurando por vários anos, várias décadas, pelo menos uns 2 séculos, como a língua mais falada do Brasil, mais até mesmo do que o próprio português. É verdade, ela deixou de ser falada porque foi proibida, né, pela coroa portuguesa. Isso, exatamente. Foi no ano de 1758, salvo engano, que o ministro português Marquês de Pombal acabou proibindo a língua tupi de ser falada. Na época, hoje a gente já considera essa fase da língua tupi como uma fase das línguas gerais, que é quando aquele tupi antigo, aquele tupi clássico, já havia sofrido mudanças, já não era exatamente como o tupi antigo de quando os portugueses chegaram, já era uma língua um pouco mais misturada, com algumas diferenças gramaticais, mas basicamente foi isso. Ainda era amplamente falada e o Marquês de Pombal acabou optando por proibir de fato o uso desse idioma para conseguir impor a língua portuguesa. Exatamente. Eu acho essa parte da história fascinante. O tupi antigo ainda é falado hoje no Brasil? Então, o tupi antigo que eu ensino já não é mais falado. Existe o tupi moderno, também chamado de Nhangatu, mais conhecido assim como Nhangatu, hoje na Amazônia, em municípios como São Gabriel da Cachoeira. E existe também processos de revitalização linguística entre povos que outrora falavam o tupi antigo que eu ensino aqui para vocês nas redes sociais, mas que acabaram perdendo esse idioma devido à aculturação e diversos outros fatores, e que hoje estão buscando revitalizar o idioma. Queria avisar os alunos que nós temos um participante especial da nossa conversa. Galinha lá fora. O Matheus mora em um sítio, então tem um galo muito feliz, muito animado. Bem-vindo, galo! Você pode compartilhar, dizer para os nossos alunos onde eles podem te encontrar para aprender um pouco sobre o tupi com você? Então, vocês podem estar me seguindo no meu Instagram, @tupinizando. Também tem o meu canal no YouTube, Tupinizando, e no TikTok também tem a minha página lá, Tupinizando também. Tupinizando, adorei esse nome, divertidíssimo. Obrigado. Eu gostaria, então, de continuar a nossa conversa fazendo uma conexão entre tupi e português.
Eu já fiz um vídeo há muito tempo sobre isso, sobre a influência do tupi na língua portuguesa, que foi principalmente no vocabulário, né? Muitos termos do tupi antigo foram incorporados ao português falado no Brasil, especialmente quando nos referimos a nomes de lugares, nomes de pessoas, frutas, comida em geral, animais. É muito interessante, são muitos termos que nós usamos todos os dias, no dia a dia, no Brasil, que muitas vezes nem paramos para pensar que são termos que vieram do tupi. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Podemos começar falando sobre termos que dão nomes a lugares. Você poderia dar alguns exemplos para gente? Podemos sim. Vamos lá. Então, para começar, eu vou citar um topônimo que é muito famoso, que é Ipanema, no Rio de Janeiro. Ipanema vem do tupi antigo Ipanema. Ipanema. Em tupi, significa rio ou água. Esse som é grafado pela letra Y, mas vocês podem perceber que é um som um pouco diferente, né? Mas enfim, o significado dele é rio ou água. Já Panem é um adjetivo que significa azarado ou inútil. E aí, da composição entre e Panem, surge essa composição Ipanema, que significa rio inútil. Um rio que talvez não tenha peixes, um rio que é ruim para navegação, um rio que é inútil. E é basicamente isso. Então é como se a garota de Ipanema fosse a garota do rio inútil. Mas enfim, essa é uma outra história. Uau! Agora, não tinha a menor ideia. Eu acho fascinante a pronúncia do Y. É muito diferente do nosso I, né? Um E. Eu não sei falar direito. Ipanema. Isso. É uma Preciso pronúncia... praticar um pouco. É uma pronúncia um pouco diferente. É basicamente o seguinte. É como se você deixasse os lábios na posição de falar I, mas aí você tenta falar U. Então, deixa na posição de I, mas fala U. Você tenta falar U. Então fica U. É como se fosse... É o contrário do francês, né? No francês tem aquele I fazendo o biquinho de U, né? Fica tipo e aí, só que aí você faz o contrário, você abre os lábios e você faz o U na garganta. Então fica Isso. Ipanema. Você explica muito bem. Obrigado. Você tem mais algum exemplo pra gente? Tenho. Saindo do Rio de Janeiro e indo para São Paulo, a gente tem, né, Ipiranga. E Ipiranga tem uma etimologia parecida. Novamente, a gente tem esse que significa rio ou água. Só que agora a gente tem o adjetivo pirang, que significa vermelho. Então, Ipiranga, rio vermelho. Muito legal. É fascinante ver a origem e o significado que tinha lá no início, né? Muito, muito legal. Você pode dar alguns exemplos? A gente pode mudar para frutas ou comidas em geral? Então, para começar, eu vou citar uma fruta que eu gosto muito do nome dela. Eu gosto muito da fruta e também gosto do nome. A fruta é a jabuticaba. Jabuticaba vem do tupi antigo yabuticaba. Yabuticaba. É uma composição entre as palavras yabuti, que significa jabuti. Jabuti mesmo, o nome do animal. E cava. Cava significa gordura. Então, yabuticaba, gordura de jabuti. É como se você abrisse ali o jabuti, abrisse ali a jabuticaba, visse a polpa, né, esbranquiçada ali, parece uma gordura mesmo. Então, yabuticaba, gordura de jabuti. Que engraçado. Essa pronúncia dessa palavra é mais difícil pra mim, hein? Achou mais difícil? Jabuticaba. O B não é exatamente um claro B. Isso, na verdade... E o J também não tem som de J. Exatamente. Então, na verdade, o B do tupi é um B fricativo. Ele é igual ao B do espanhol, em certas ocasiões. É um B onde você não encosta os lábios. Você só fricciona eles de leve. Então fica... Então,
Yabuti. Yabuticaba. Cava. Yabu. Eu tô pronunciando bem? Calma. Vou tentar de novo. Yabuticaba. Isso, tá muito bom, parabéns. É muito difícil fazer o B porque no português nós tocamos firmemente os lábios, né? É um som bem bilabial, né? B. Mas no tupi é... Bem interessante. Você tem mais algum exemplo de comida? Tenho. Agora vai uma bem famosa. É a pipoca. A nossa tão amada pipoca vem do tupi Eu antigo. amo pipoca. Eu também adoro pipoca. Pipoca é incrível. E o nome dela também é incrível. Pipoca vem do tupi antigo pipoca. É igual, exatamente igual. Só que, obviamente, ela também é uma composição. O tupi é uma língua muito aglutinante, eu diria. Então, se você destrinchar a palavra, você vai ver que ela vem de pira, que significa pele, e poc, que significa estourar, explodir. Então, dessa composição, cai a sílaba final de pira, fica só pi, e aí junta com poc, pipoca. E fica pele estourada. E é uma forma de fazer uma referência à pele do milho, a pele do milho que estoura. Uhum. Então, pipoca, pele estourada. Faz sentido. Muito bom, olha só, pipoca. Pipoca. Todo mundo ama pipoca. Ó, o termo veio do tupi, muito legal. Vamos falar um pouquinho sobre nomes de animais? Você pode dar alguns exemplos? Posso, claro. O meu nome favorito de animal em tupi antigo é capivara. Capivara, que entrou para o nosso português brasileiro através do tupi antigo capivara. Capivara. Muito parecido, só que também é uma composição. Vem de capim, que significa capim, outra palavra que entrou para o português brasileiro, capim, mato, e que significa comer, ingerir, e ara, que é mais ou menos como se fosse o ER do inglês, que expressa o agente, alguém que faz a ação do verbo. Então, capim-uara, significa comedor de capim. É aquele que Adorei. come capim, quem come capim, capim-uara. Ah, capim-uara. Isso. Virou capivara. Ah, Exatamente. elas são tão fofinhas. Eu São adoro muito. capivaras. Que mais? Mais algum animal que tenha o nome de origem tupi? A gente tem o sabiá. Sabiá é um nome tupi, né? Em tupi a pronúncia seria mais ou menos sabiá, né? Sabiá. Bem parecida, é só um pouco diferente por causa justamente do B que eu falei, né? Sabiá. Não tem esse som B em tupi, em outras palavras. É sempre B. Então, o B, ele até pode ser bilabial, né? Com esse som de B, mas só quando ele tiver um M antes dele. Se tiver um M antes, aí beleza, aí pode ter um som de B. Mas se não tiver M, aí ele vai ser sempre W, sempre fricativo. Por exemplo... Interessante, faz sentido, porque o M já é também bilabial, então conecta. Isso, exatamente. Por exemplo, deixa eu pensar em um exemplo aqui que seja próximo ao português. Por exemplo, emboia. Emboia significa cobra. E nesse caso, o B é bilabial. Emboia. A palavra é M-B-O-I-A. E essa palavra aparece no português, por exemplo, na estrada do M-Boi-Mirim, em São Paulo. Essa estrada que, erroneamente, as pessoas pronunciam M-Boi-Mirim, mas na verdade é Imboi-Mirim. Mirim significa pequeno. Imboi-Mirim, cobra pequena. Boi-mirim. Ah, que legal. Ótimo. Adorei essa conexão do M com o B, faz todo sentido. Boi-mirim. E algumas palavras começam com M e depois o B, né? Aí você pronuncia o boi. Isso, exatamente. Tô aprendendo, gente, tô aprendendo. Um passo de cada vez. Muito bom. Adorei. É fascinante pra mim. É muito incrível mesmo. Eu me apaixonei por esse universo do Tupi e é por isso que eu tô aqui hoje.
Eu estou adorando aprender tupi com você. Eu vou continuar seguindo o seu conteúdo para aprender mais, porque é muito fascinante. Tem algo mais que você queira acrescentar antes da gente terminar nossa conversa? Então, por último, acho que eu gostaria de citar uma curiosidade. É que às vezes a gente não consegue calcular bem qual que foi a importância do tupi na história do Brasil. E, bem, eu acho que um exemplo, né, para mostrar qual que foi essa importância, é que o primeiro livro de anatomia do Brasil foi escrito em tupi. Ele foi um livro que indicava todas as partes do corpo, era do século XVI, mais ou menos, se eu não me engano, e que foi o primeiro livro médico, assim, que mostrava as partes do corpo humano, e ele não era escrito em português, ele era escrito em tupi, porque o tupi era muito mais usado que o português, então o livro teve que ser escrito em tupi. E isso mostra um pouco de como realmente o tupi ele exerceu uma influência muito grande na nossa formação como povo. Uau, que fascinante! Eu não sabia disso. Muito legal. É Muito, fascinante, muito legal. fascinante. Eu amei nossa conversa, eu acho que eu poderia passar horas aqui aprendendo tupi com você, mas por uma questão de tempo, vamos terminar por aqui. Você já mencionou antes, mas eu gostaria que você repetisse onde meus alunos podem encontrar seu conteúdo. Vocês podem me encontrar no meu Instagram, @tupinizando, no YouTube, canal se chama Tupinizando também, ou no TikTok, que também é Tupinizando. É isso, gente. Recomendo muitíssimo o conteúdo do Matheus. Muito obrigada, Matheus. Nos falamos em breve. Muito obrigado, agradeço demais. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. É isso, gente. Eu amei conversar com o Matheus. Espero que você tenha gostado da nossa conversa. Você já conhecia os termos que o Matheus nos ensinou? Quais outras palavras de origem tupi você conhece? Deixe um comentário. Lembre-se de fazer o download do seu PDF com uma lista de vocabulário e exercícios para você praticar o que aprendeu nesta lição. O link está na descrição abaixo do vídeo. Se você gosta do meu conteúdo, lembre-se de curtir o vídeo e inscreva-se no canal. Até a próxima! Tchau, tchau!